such freedom I have found. Mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Capítulo 18, o texto é muito conhecido. Eu mesmo já falei nessa igreja, nesse texto, nesses 16 anos. E se você não sabia, no próximo dia 1º, completam 16 anos que eu estou nessa igreja. E, como eu disse há uns dias atrás, tem alguns que estão me aguentando aqui desde o primeiro dia que cheguei, não é? Tem gente que é forte, que é valente, que está me aguentando desde o primeiro dia. E eu louvo a Deus por você, que o Senhor te abençoe e que você seja alimentado pela palavra de Deus. Nos próximos 16, 32, não sei quantos mais Deus vai me conceder aqui. Se Jesus não voltar antes e não me levar, e Ele me der graça e saúde, eu pretendo pregar só mais uns 50 anos aqui na igreja. Vamos ver. Tem alguns corajosos que falaram amém, né? Muito bem. Antes de lermos o texto, eu queria só esclarecer, porque dizem que não ficou muito claro da última vez que falei aqui. Bem, o pastor Isaac, que pregou aqui no domingo passado, não tem 90 anos. Tá legal? Não, ele é jovem, ele está com 60 anos, entendeu? Está jovem ainda. Quem tem 90 anos é meu amigo pastor Dilênio, foi meu primeiro pastor na Nova Vida. Diz que parece que o negócio ficou meio confuso, uns saíram daqui, nossa, mas ele tem 90 anos e está forte daquele jeito. Não está não, Isaac tem 60 anos só, foi o pastor responsável pela minha ordenação. Mas o pastor Dilênio, que foi meu pastor logo no início da Nova Vida, que está jubilado, completou 90 anos há pouco tempo atrás, e eu estive visitando lá no Rio de Janeiro, e mesmo, ele já veio nessa igreja aqui, não quando eu estava aqui, é claro, ele veio quando o bispo Miguel era pastor aqui, logo no início, ele esteve aqui, bem, mesmo você não o conhecendo, ele mandou um abraço para você, falou comigo essa semana. Eu acho que agora ficou claro aí, né? Muito bem, vamos ler o texto da palavra de Deus, capítulo 18, eu vou ler do verso 15 em diante, do verso 21 em diante. Verso 21 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei.
Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Pai, temos lido a tua palavra, e pela tua graça e bondade, pelo teu amor infinito, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, e pela tua misericórdia, toca na nossa alma, de forma que a meditação nesta palavra nos transforme, nos mude, e nos faça enxergar o que tu queres que nós enxerguemos. E ajuda-nos a tomar as decisões que precisamos tomar. Oramos com fé, em nome de Jesus, amém e amém. Eu disse no início, eu pretendo fazer uma série de 2, de 3 mensagens, ainda não está bem definido quantas, mas eu quero falar sobre o poder do perdão com vocês. Esse texto aqui trata de perdão, mas mais do que perdão, porque perdão é algo indispensável em qualquer relacionamento. E os conflitos e os problemas do homem são problemas de relacionamento. Os problemas do ser humano são problemas de relacionamento. Não saber se relacionar é que são os problemas do homem. E como o tema da palavra de hoje é o perdão implorado. O texto aqui, a parábola que Jesus conta, ela está inserida num contexto. E o contexto é o que o capítulo 18 trata. Os discípulos queriam saber quem seria o maior no reino de Deus. Qual é o contexto do assunto que levou Jesus a contar esta parábola? Não é só a pergunta de Pedro, mas era o sentimento que havia entre os discípulos de competitividade. O sentimento, a competitividade nos leva a medir-nos uns com os outros para ver quem é melhor. Tem até um ditado, que é falado no mundo aí fora, que é melhor ser rei no inferno do que ser servo no céu. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muitas vezes. Até nos meios de comunicação já ouvi dizer. Por quê? Porque a natureza do homem foi pervertida pelo pecado. E o homem não quer servir, ele quer ser servido. Ele quer ser o maior, para que alguém o esteja cortejando, o esteja servindo. Isso é um resultado da maldade que entrou no ser humano. E o que Jesus coloca aqui tem como objetivo mostrar para Pedro, que fez a pergunta. Eu queria que você olhasse comigo. Leia comigo o verso 32, principalmente depois dos 2 pontos aí. Vamos dizer juntos? Servo mau. De novo, servo mau. Cancelei toda a sua dívida.
porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Agora verso 35, diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se tivesse só Pedro ali, Jesus ia dizer, falando nos olhos de Pedro, e o Senhor daquele servo disse: servo mau, assim meu Pai Celeste fará com você, Pedro. Veja só, essa palavra não era para os outros de fora do grupo. Jesus falou aos seus discípulos. E eu queria que você me acompanhasse bem e prestasse muita atenção. Essa palavra é para você. Nós somos maus por natureza. E o problema do homem é achar que ele é bom. Por que o homem acha que ele é bom? Porque ele se mede com o padrão errado. Ele se mede com o pior. Afinal de contas, eu não sou como fulano. Ele se mede sempre com o pior, ele não se mede com o padrão perfeito. E quando ele se mede com um outro que ele acha que é pior do que ele não precisa mudar. Ele está bem. A palavra de Deus é clara. E hoje eu estava olhando, Jesus apresenta, como diz o nordestino, né? A gente teve aqui o pastor Isaac esses dias atrás, e ele, na conversa com ele, me relembrou algumas coisas do nordestino. Nossos nordestinos não estão aqui hoje, o Ronan e a Fernanda, mas dá para eu falar aqui, se eles estivessem, eu ia falar com mais liberdade ainda, né? Nordestino diria assim: esse cabra é um cabra mau. Esse da parábola. A dívida desse sujeito que foi perdoado, era de 10.000 talentos. Um talento, já expliquei aqui na igreja, era o valor pago a um trabalhador durante um dia, uma diária de serviço. Era um talento de prata. Um talento equivalia a cerca de 35 quilos de prata, na época. Era o salário, era pago ao trabalhador. Imaginemos que o salário de um trabalhador, ou a diária de um trabalhador, seja R$100, que o pessoal está ganhando mais aí agora, né? Tem uns que cobram um pouquinho menos, outros cobram um pouquinho mais. Mas vamos botar nos R$100 para ficar fácil de calcular. O cara devia 100 mil. 100 mil. Foi perdoado. Ele sai dali e encontra com outro que deve a ele 1.000. E ele não perdoa o 1.000. Por que ele não faz isso? Jesus deixa claro, porque ele é mau. A maldade dirigindo a vida de uma pessoa leva-o a fazer conta de pequenas coisas. O homem é mau. No início do cristianismo, por volta do ano 320, 330, eu não anotei aqui para trazer precisamente para você, surgiu uma doutrina chamada pelagianismo, que foi um ensino que foi iniciado em Pelágio, um homem chamado Pelágio. E qual era a base desse ensino? A base desse ensino era: o homem é essencialmente bom, é naturalmente bom, e ele é corrompido quando começa a crescer. Esse ensino é errado. Esse ensino contraria a verdade da palavra de Deus. O homem é mau. Gênesis capítulo, logo no início você vê, mas eu anotei no capítulo 6, Deus fala isso algumas vezes, e no verso 21 diz assim: é mau desde a infância. A decisão íntima do homem.
O caminho do homem. Vamos lá em Gênesis, vamos ler em Gênesis para você poder fixar bem. Gênesis capítulo 8. Deus está falando com Noé. E ele diz assim no verso 21: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Quando se fala de um infante, está falando de um recém-nascido, de uma criança bem pequena. O homem é mau. E Jesus diz aos discípulos, aos seus discípulos, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, os discípulos pedem a Jesus para ensinar eles a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina a orar. E o que é que Jesus diz? Lá no fim ele diz assim, verso 13, ele diz assim: ora, se vós que sois maus, você é mau, você, irmã, é má, na sua essência, na sua natureza, você é mau. A primeira coisa que Deus faz com Isaías, quando Isaías entra e começa a orar, Deus faz a pessoa, Isaías, enxergar a sua maldade. Eu estou perdido porque eu sou mau, eu sou um homem de lábios impuros, há impureza, há maldade em mim. Por que Deus faz isso com o homem? Por que Deus diz isso? Porque se o homem não enxerga a sua natureza, não reconhece a sua natureza, ele não reconhece necessidade de mudança. Só que não basta melhorar. O que é mal não pode ser melhorado até ficar bom. Jesus vira para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João e diz: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Por isso a morte foi um decreto divino. A morte foi um decreto divino. O homem vai morrer. No dia que você pecar, você vai morrer. O pecado foi um ato de maldade deliberada do homem, um ato de escolha da maldade. Até ali, o homem não era mau, tinha sido criado perfeito por Deus. Mas quando ele escolheu se rebelar, a maldade entrou. E Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos, o pecado entrou e de um homem o pecado passou a todos os homens. A graça foi trazida por Jesus Cristo para tirar o homem dessa condição de maldade e trazê-lo para a vida abundante. Sem consciência da maldade, o homem vai ficar sempre. E aí, eu gosto de personificar, eu gosto de pessoalizar a palavra. Você, eu, sem consciência da minha maldade natural de ser humano, eu não vou me humilhar diante de Deus. Você não vai se humilhar diante de Deus. E Jesus diz aqui, não tem jeito para maldade. Só tem um jeito, reconhecer essa maldade. E eu acho interessante que Jesus vai sempre dizendo aos seus discípulos: vocês são maus. Vocês precisam de receber da minha vida. João capítulo 7, verso 37, ele se levanta e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E João ainda diz assim: isso disse ele com respeito ao Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Meu irmão, eu e você não temos nada que a gente possa apresentar diante de Deus como argumento para receber algo de Deus. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça, as coisas boas que nós fazemos,
se nós fôssemos apresentar os nossos atos de bondade para requerermos algo de Deus, era como se nós estivéssemos usando absorventes femininos cheios de menstruação para poder pagar alguma coisa. Esse é o texto bíblico. É isso que o texto diz. Os nossos atos de justiça são como trapos da imundícia, panos menstruais. Já pensou nisso? As bondades. Agora você imagina quando o homem abandona a bondade de propósito. Então, a primeira consciência que precisamos ter para experimentar perdão é a consciência da maldade. E é isso que acontece nesse texto aqui. Jesus conta essa parábola para mostrar isso para os discípulos. A maldade do homem, a minha maldade, é impagável. A minha maldade, a sua maldade é impagável. Eu preciso me humilhar e implorar o perdão de Deus. Esse camarada aqui, a quantia de 10.000 talentos era impagável. Apesar deles dizer, no esforço desesperado, dizendo assim: tem paciência e eu te pagarei tudo. O Senhor olha para eles assim, ele não tem condições de pagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar tudo. Só que reconhecer a maldade e pedir o perdão apenas não é suficiente para que eu e você sejamos alguém que reflete a mesma natureza do Senhor. Sejamos alguém que age com bondade. Eu coloquei aqui, eu estava meditando nesse texto, e eu coloquei aqui, anotei aqui uma coisa que me ressaltou, que Deus assim, todos nós, e eu queria que você guardasse essa frase, todos nós somos vítimas e agentes da maldade. Nós somos vítimas da maldade, mas nós também fazemos vítimas da nossa maldade. Nós dizemos palavras para o outro. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é a minha mulher. É a pessoa que eu mais falo coisas que machucam. Todo dia eu estou igual Paulo, assim: homem, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, me pego praticando. Quando nós reconhecemos a nossa maldade, nós nos humilhamos diante de Deus e pedimos perdão. Nós nos humilhamos diante do nosso irmão e pedimos perdão. Nós fazemos atos de maldade com nós mesmos e fazemos atos de maldade com os outros. Quando você faz mal para você mesmo, você está agredindo e ferindo a você, a Deus e ao seu próximo. Nós somos pessoas que sempre estamos nessa posição. Se nós não reconhecermos, nós vamos sempre estar arrumando desculpas, argumentos para as nossas maldades. Por melhor que sejam as intenções, a nossa maldade, ela sempre tem 3 direções. Ela tem sempre, vamos dizer assim, atingem 3 sempre. Atingem a nós mesmos, atinge a você, atinge a Deus, porque Deus te fez, e Ele que te vê feliz, você acabou de cantar isso agora de manhã, Deus te fez, Deus fez o homem, plantou um jardim para o homem. Por que Deus plantou um jardim? Porque Deus queria que o homem fosse feliz. Se Deus quisesse que o homem ficasse sofrendo, Deus não tinha plantado um jardim, Deus tinha colocado ele na terra, sem nada lá, para ele se virar, para ele comer pedra, para ele comer alguma coisa assim. Mas Deus plantou um jardim, porque Deus queria que o homem vivesse feliz.
Quando nós fazemos mal a nós mesmos, nós ferimos a Deus. Quando nós fazemos mal a nós mesmos, nós ferimos a pessoa que nos ama. Quantos pais estão sofrendo tremendamente porque os filhos estão se drogando, estão se embriagando, estão desperdiçando a sua saúde? Quantos pais estão sofrendo? Quantos filhos estão sofrendo porque veem o pai afundando no mal? Quando nós fazemos algo de maldade, nós estamos agredindo a Deus, nós estamos agredindo a nós mesmos, nós estamos agredindo as pessoas que nos amam. A consciência de maldade é a primeira coisa, porque quando nós temos consciência da maldade, nós reconhecemos a nossa maldade, nós tomamos a posição de quem implora, mas nós também estamos nos qualificando para ser alguém que recebe. Esse homem aqui, apesar de ter recebido perdão, ou vamos dizer assim, ter sido beneficiado com o perdão, ele não incorporou esse perdão não entrou na vida dele, esse perdão não produziu nele o que o Senhor queria que produzisse. O texto que nós lemos da parábola é claro, o Senhor ficou irado e disse: servo mau, por que você não agiu do jeito que eu agi com você? O perdão, ele nos é dado e nos muda quando nós o recebemos e ele entra em nós e passa a fazer parte do nosso estilo de vida. Se eu não recebo de coração perdão, eu não vou ter condições de perdoar o outro de coração. Queria que você pensasse nisso. Pessoas que carregam mágoas dentro da alma, desde 1900 e garotinho, sei lá quanto tempo mais, que carregam a alma pesada, que não tomaram posse do perdão, que não receberam o perdão de algo que cometeram lá atrás. Essas pessoas, elas alimentam a maldade, consciente ou inconscientemente, alimentam a maldade, e se tornam incapazes de perdoar. Pedro pergunta, e quando Pedro pergunta, ele diz assim: Senhor, até 7 vezes? Pedro queria até um elogio, porque na cultura judaica, no mesmo dia, se o camarada perdoava 3 vezes, ele já era considerado uma pessoa joia. Se ele perdoasse 7 vezes, Pedro então amplificou o negócio. O que Pedro esperava? Pedro esperava que Jesus elogiasse. Pedro, muito bem, se perdoar 7 vezes, tá bom. Jesus disse assim: não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Perdão é como um rio que não mede a água que jorra. Quando Jesus disse assim: vocês vão receber, vem a mim e beba, e do interior de vocês vão fluir rios de água viva, Jesus estava dizendo que eu e você não vamos ficar medindo o quanto vamos abençoar outros. E quem recebe o perdão, e o perdão entra na sua alma, ele não apenas toca a sua área financeira. Veja só, esse homem aqui teve o perdão tocado na sua área financeira. Ele não dimensionou o tamanho do perdão que ele recebeu. A dívida dele exigia que fosse vendido ele, a mulher e os filhos. Mas ele não teve a dimensão. A dívida do outro era como alguém que deve R$1.000 hoje. Alguém que deve R$1.000 hoje, se ele chorar um pouquinho no sinal de trânsito ali, é capaz dele conseguir doação para pagar os R$1.000 rapidinho. Se ele ficar lá no sinal. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que fica no sinal de trânsito pedindo, eu não estou incentivando você a fazer isso, pelo amor de Deus, você não precisa disso, mas os pedintes do sinal faturam mais, talvez, do que você trabalhando o mês inteiro. É ou não é? Agora, uma dívida de 100 mil,
você não arruma pedindo no sinal de trânsito. A dívida na época, o camarada não teve ideia, e porque ele não teve ideia do tamanho da maldade dele, do tamanho do peso dele, ele também não teve capacidade de perdoar uma pequena parte do outro. Meus irmãos, eu já atendi casais brigando e se separando, chegar ao ponto, e a briga tomar uma dimensão de se separar. A briga começou porque um apertava a pasta de dente lá no início, aquela pasta de dente antiga que era de alumínio ainda, né, que esmagava, se apertava, ficava toda torta, confusão ali, porque botava o rolo de papel higiênico, a mulher sempre botava virado para baixo, a folha saindo para baixo, e o outro para cima. Você fala assim, mas por causa de uma bobagem dessa, quem não deixou o perdão de Deus entrar na sua alma e lhe mudar, briga por causa de bobagem, porque naquela época você falou aquela frase, e aquilo fica como um câncer corroendo dentro da pessoa, uma coisinha. O perdão é poderoso, mas a falta do perdão também é muito poderosa para destruir. E se eu e você não tivermos consciência de que a maldade, ela alimenta a corrosão da alma, nós não vamos implorar a Deus que nos mude. E a mudança sempre começa com a consciência da nossa maldade e o pedido de perdão a Deus. Sempre começa. Deus nos confronta e nos mostra a nossa maldade. E quando a gente implora o perdão, a mudança já começa a acontecer. Agora, essa mudança não pode parar. Ela precisa ser incorporada à nossa prática. Por que esse homem sofreu juízo? No final das contas, você vê aqui, e o Senhor chamou aquele homem e disse, vendam tudo que ele tem agora. Entregue esse homem aos torturadores. A palavra no original é traduzida como verdugo, alguém que fica sempre dando uma chicotada no outro, sempre fazendo o outro sofrer. Atormentadores. Tem algumas traduções que traduzem para verdugo, outras atormentadores, que atormentam constantemente. Quando eu e você não pegamos o perdão de Deus, implorado, e o colocamos na nossa prática de vida, nós não somos mudados por esse perdão. É como alguém que recebe um tratamento, é curado de uma enfermidade, mas volta para o mesmo lugar de contaminação com a mesma enfermidade. Para que eu e você possamos receber o perdão de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos enxergar a nossa maldade. Em segundo lugar, nós precisamos colocar essa maldade diante de Deus, implorando o perdão e receber esse perdão, fazer esse perdão entrar na nossa alma para nos mudar, para mudar os nossos atos, mudar as nossas palavras, mudar os nossos gestos, mudar a nossa maneira de tratar quem está junto de nós. Se o perdão não mudar os nossos atos, nós corremos o risco de ter a nossa dívida cobrada de novo. A terceira coisa que eu queria chamar a sua atenção nesse texto é que não basta eu reconhecer minha maldade, não basta eu pedir o perdão, e até mesmo, porque se eu não incorporar o perdão à minha vida, e eu não praticar isso no dia a dia, a paciência de Deus, ela tem um limite, ela tem um tempo. Deus tolera a maldade. Deus
dá um tempo para que a maldade seja reconhecida e abandone-se a maldade e se peça força para sair da maldade, porque uma hora vai chegar a hora do ajuste final das contas. Tem um tempo. O texto aqui mostra que o camarada pegou o conservo dele. A palavra conservo significa servo do servo, ou seja, um servo que estava a serviço daquele servo. Quando ele pega ele por uma dívida pequena e o lança na prisão, decorre um tempo até que os amigos percebam. Eu e você, muitas vezes achamos, e ontem eu estava conversando com o casal e falando sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor se esfriaria de quase todo. Os apóstolos falam dos últimos dias. Um dos apóstolos diz assim: nós, sobre quem os últimos dias têm chegado. Qual é esse período dos últimos dias? Os últimos dias é o período inaugurado com a vinda de Cristo, quando Jesus encarnou. É esse período que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse período é chamado de últimos dias, porque para Deus, Pedro diz, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, na conta de Deus, passou 2 dias só. Esses 2000 e poucos anos, passou 2 dias. São os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os apóstolos estavam vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todo. A maldade do ser humano, cada dia aumenta mais. Deus está tolerando, Deus está tendo paciência, Deus está tendo misericórdia, mas o juízo vai chegar. E como é que Deus vai tratar você e eu? Vai tratar você e eu, não segundo os nossos atos de justiça. Ele vai tratar você e eu segundo o perdão que eu e você recebemos dele e transmitimos a outros. Nós somos canais, nós somos veículos pelos quais Deus desperta outros para conhecer a sua graça perdoadora, que nos tira da escravidão da maldade para a vida abundante. O perdão de Deus nos liberta. O perdão de Deus nos liberta da maldade. E Paulo escreve dizendo assim, que nós que somos livres, não devemos nos submeter a julgo de escravidão. O que significa todo esse conjunto de textos que eu tenho citado para você aqui? Significa que, apesar do homem ser mau, alguns reconhecem a sua maldade e se humilham diante de Deus para receber o perdão. Outros, não, mesmo o perdão sendo estendido e sendo derramado, outros rejeitam esse perdão. Alguns pegam esse perdão de Deus e fazem esse perdão fazer parte do seu estilo de vida, fazer desse perdão a força motivadora das ações. O que eu faço com você precisa ser movido pelo perdão que eu recebi de Deus. E, consequentemente, em vez de ouvir de Deus, servo mau, eu vou ouvir de Deus, muito bem, servo bom e fiel. O perdão de Deus é poderoso para mudar, mas Deus não nos muda à força. Deus nos dá o perdão, e Deus espera que esse perdão seja incorporado à nossa prática.
para que, praticando, sejamos mudados, sejamos transformados, como diz Paulo, de glória em glória. Ele diz assim: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. À medida que nós vamos olhando para o perdão de Deus, vamos olhando para a graça de Deus, que foi estendida a nós, que é Cristo, que Cristo pagou no nosso lugar, se entregou, nós também tratamos aqueles com os quais nós convivemos, da mesma forma que Cristo nos tratou, porque Ele nos capacita. Agora, se nós recebemos o perdão, se nós compreendemos o perdão, mas não o aplicamos à nossa vida prática, nós corremos o risco de chegar um dia e Deus dizer para nós assim: servo mau. Eu e você precisamos saber que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Deus está nos dando tempo para nós abraçarmos o perdão e fazermos desse perdão um estilo de vida. Perdão não é dizer para o que errou que ele não errou. Perdão não é passar a mão na cabeça do errado. O ajuste de conta diz assim: você devia mesmo, eu não tenho condições de pagar, mas está perdoado. Meu irmão, se você fez alguma coisa contra alguém, você não pode voltar atrás e mudar o que foi feito. Você precisa ser alguém que pede, que confia na capacidade de perdão. Com Deus é a mesma coisa. A nossa natureza precisa ser mudada por Deus. Agora, quem não reconhece a sua maldade, não pede a Deus mudança. Quando nós escolhemos fazer o que agride a Deus, nós estamos dando liberdade à maldade. Nós estamos alimentando a maldade natural do homem. E Paulo diz na sua carta: façam morrer a natureza má de vocês, a natureza terrena. Eu e você somos pessoas que fomos perdoadas por Deus. Isso é, se você já tomou posse do perdão de Deus. Você estava caminhando para o inferno, você estava caminhando para o juízo de Deus, eu estava caminhando para o juízo de Deus, porque a maldade que faz parte da natureza humana é que dirigia a minha vida, era que dirigia a sua vida. Agora, quando você se pega sendo dirigido pela maldade, você se volta e se humilha e diz: Deus tem compaixão de mim, eu não quero isso para a minha vida. Se eu e você somos alguém que olhamos para o perdão de Deus, Deus nos capacita a ser alguém que perdoa. Eu queria convidar você a ficar de pé.